Nossa última aula, nós começamos a falar de competência, nós falamos critério em razão da função de cada jogador, né? O critério funcional de cada um deles, que nós temos algumas ações que já começam diretamente nos tribunais, no STJ, no STF, que são as ações originárias. Nós falamos da competência recursal, que é a competência de cada julgador na hora que ele vai estar julgando um recurso. Nós falamos que, por exemplo, um recurso de apelação, um recurso de agravo, quem é competente é o Tribunal de Justiça, que é o órgão competente. E começamos a discorrer sobre aquela relação de acessoriedade, são ações que têm relação juntas que o mesmo juiz tem que julgar. Nós falamos a parte funcional. Depois nós falamos em relação à pessoa, o critério pessoal em razão da pessoa, que a pessoa que está na parte no processo vai definir, vai auxiliar na fixação de competência. Nós temos vários exemplos da Justiça Federal, onde as ações que tem a União, autarquias federais, fundações públicas federais, empresas públicas federais, tudo vai para a competência da Justiça Federal. Falamos que em processo civil foro privilegiado é algo excepcional, alguns poucos casos, nós citamos alguns exemplos, né? Por exemplo, o mandato de segurança contra o ato do presidente da República, quem compete julgar é o Supremo Tribunal Federal. Nós falamos da questão da OAB, que tem uma naturezazinha diferente, e foi aí que nós paramos. Terceiro critério que eu quero trabalhar com vocês é justamente o critério em razão da matéria, que está aí na tela para vocês. Quando eu falo matéria, ou eu só vou chegar nessa parte do critério em razão da matéria, especialmente quando eu analisar a parte funcional e ela não tiver sucesso, quando eu olhar em razão da pessoa e não tem nenhuma pessoa específica que vai definir a minha competência. Então, por conta disso, nessa situação, vai se gerar isso. Então, quando você percebe que critério funcional não vai ser suficiente para fixar a competência, porque não tem nenhuma regra específica, nenhuma regra especial. Quando você perceber que o critério, em razão da pessoa também, as pessoas envolvidas na lide não são pessoas aptas a definir competência, nós vamos chegar aqui na parte da matéria. Como assim em razão da matéria, pessoal? Como assim em razão da matéria? É justamente, dependendo da matéria que a gente tiver utilizando, dependendo do tipo de ação, dependendo do meu objeto da minha ação, vai definir competência dessa forma. Então, a matéria, o objeto, o tipo de ação que você está buscando vai se definir questões de competência. Como assim? Coloquei aqui no material para vocês. Não sei se vocês se recordam, quando nós estudamos início de TGP, nós falamos de jurisdições, nós fizemos um organograma do judiciário brasileiro. Nós separamos os tipos de justiça, os tipos de situações. E isso aqui, gente, tem relação direta com isso. Por quê? Nós temos dois tipos de justiça em relação à matéria. Nós temos a justiça especializada, que aqui dentro vai estar a eleitoral, a trabalhista e a militar. E nós temos, do outro lado, a justiça comum, que vai englobar a justiça estadual e a federal. Então, são distintas. Toda vez, até a gente falou, olha, quando a gente vai analisar qual é o juízo que vai julgar meu processo de acordo com a minha matéria, eu obrigatoriamente tenho que fazer essa análise em relação a se é caso ou não de justiça especializada. Porque a gente só vai lá para comum quando a gente não tiver êxito em fazer análise da justiça especializada. Então, você para pensar, olha, o meu processo é de competência da justiça militar? Não, tem nada a ver com justiça militar, não envolve militar, então descarta a justiça militar. Perfeito.
O meu processo é de competência da Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho, pessoal, especialmente depois da emenda constitucional 45, ela recebeu um maior status, ela aglutinou uma maior competência para si. Para vocês terem ideia, olha que incoerência que nós tínhamos antes da emenda constitucional 45. Você trabalhava na empresa, você é trabalhador, e você sofreu algum dano moral, você foi humilhado, foi uma situação vexatória. Por exemplo, aqui em Anápolis nós tínhamos uma loja de grande porte aqui em Anápolis, que eles pegavam os dois piores funcionários, tá, do sexo masculino e do sexo feminino, e reunia todo mundo, todos os funcionários, e os piores funcionários tinham que subir em cima de uma cadeira, de uma mesa e dançar funk. Como uma forma de punição, vamos dizer assim. Eles puniam os funcionários desta forma. Isso é dano moral clássico, tá, gente? Isso é dano moral, não tem que se discutir o dano moral nessas hipóteses. Beleza. Antes dessa emenda 45, você entrava, por exemplo, com a reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, só que a indenização por danos morais, você tinha que ir lá para a Justiça Comum. Mesmo referindo ao mesmo contrato de trabalho, mesmo tendo a mesma relação jurídica, eu tinha que ir, Justiça do Trabalho e outro, Justiça Comum. Isso perdurou até a emenda constitucional 45, que veio e trouxe uma nova roupagem em relação a isso. Essa emenda constitucional 45 mudou as regras de competência da Justiça do Trabalho, né? Então, se é relação trabalhista, não me interessa se é dano moral ou não, Justiça do Trabalho vai ser competente. Então, você já olhou se é Justiça Militar, já entendeu que não é Justiça Militar. Perfeito. Você olhou Justiça do Trabalho, não é competência da Justiça do Trabalho, ok? É só vocês olharem depois lá o artigo 114 da CF, vai dizer quais são as causas trabalhistas. E depois você vai olhar se é causa da Justiça Eleitoral. Tem relação com sufrágio? É algo relacionado ao voto, ao processo eleitoral, é dupla filiação partidária, é candidato que não obedeceu às normas. Por exemplo, agora saiu uma determinação em Anápolis ontem, dia 6 de outubro, que não pode ter comício, né? Pode ter, a única coisa que pode ter é carreata, mas comício, grandes reuniões, nós não podemos, justamente por causa do corona. Tem candidato que está descumprindo. Ele vai responder um processo perante quem? Justiça Eleitoral, ok? Então, você olhou se é militar, você olhou se é trabalhista e você olhou que é eleitoral. Não se enquadrou, então nós podemos concluir que não é causa da Justiça Especial ou Justiça Especializada. Aí nós vamos passar para dentro da Justiça Comum. Só fazendo uma observação importante aqui, pessoal, em relação à Justiça Eleitoral. Não existe concurso para juiz e promotor eleitoral, tá? Não existe. Existe para analista, mas juiz e promotor eleitoral não. Por quê? São os juízes, o juiz estadual e promotor do MP estadual. Então, o juiz de direito comum, lá da Justiça Comum, da Justiça Estadual, será o juiz eleitoral, da mesma forma o promotor. Por que isso, gente? Já imaginou o cara ser juiz eleitoral? Será que ele vai ter muito trabalho durante todos os anos? Não. O trabalho se concentra mais nesse ano de eleição e um pouquinho lá depois das eleições, um ou outro processo que pode se questionar. Mas a demanda não é tão grande para justificar que ele seja apenas promotor e juiz eleitoral. Então, não tem esse concurso. Então, o juiz e promotor eleitoral são juízes estaduais, promotores do Ministério Público Estadual, e eles ficam em mandatos de 2 anos, podendo ter um novo mandato de 2 anos. Depois vai trocando. Então, se tem só um juiz naquela comarca, só aquele juiz vai responder. Anápolis tem vários juízes, fica 2, fica outro 2, outro 2, outro 2, e assim sucessivamente. Okay? Eles vão fazendo esse rodízio de juízes e promotores eleitorais. Aqui em Anápolis, especialmente, nós temos 2 juízes eleitorais e 2 promotores, tá? Um que fica mais responsável por crimes,
e outro mais por publicidade, propaganda. Eles fazem um pouco dessa divisão em relação a isso. Pois bem, olhou se é justiça especializada, não se enquadrou, não encaixou. Então, eu posso concluir que justiça especializada não é. Bacana. Então, aqui eu descarto justiça eleitoral, justiça do trabalho e justiça militar. Descartando isso aqui, vou até descartar aqui para a gente ter espaço para escrever. Eu descartando isso aqui, eu vou entrar dentro da justiça comum, que vai abordar a estadual e federal. Daqui a pouquinho eu falo com vocês sobre a justiça estadual, tá? Porque estadual é um critério de sobrar. O que sobrar vai para estadual. Não tem um rol de ações específicas onde a justiça estadual vai julgar. Não traz esse rol, ok? Já em relação à justiça federal, existe algumas ações que serão julgadas pela própria Justiça Federal. Pessoal, eu não quero que vocês confundam com isso aqui, ó. Quando nós falamos em razão da pessoa, aqui, o 2.2, a própria Constituição Federal vai falar que algumas pessoas específicas, vão definir que a competência é da Justiça Federal. Então, se a ação for da União, de alguma autarquia, alguma fundação pública, alguma empresa pública, se for uma ação entre um Estado estrangeiro, um país ou um organismo internacional, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, é a parte Justiça Federal. Se for uma ação onde a OAB é parte, Justiça Federal. Percebam que aqui a Justiça Federal está sendo definida pela pessoa. E não é o nosso caso aqui. Eu quero falar com vocês. Aqui vai ser Justiça Federal, porém não vai ser a pessoa que vai definir, vai ser a matéria. O que você está discutindo, qual é a sua briga, qual é a sua confusão. E vamos entender que são 3 casos que estão dentro da própria Constituição Federal. Inciso 3, inciso 5A, que faz menção ao parágrafo 5º, a gente vai ver, e o inciso 11 também. O que fala a Constituição Federal? Está até aí no material que vocês estão vendo. As causas fundadas, ou seja, as causas que são baseadas em um tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Então, por exemplo, pessoal, existe um tratado internacional onde o Brasil é signatário. Que o Brasil é signatário. E outros países também são. Então, se for uma ação que questiona esse tratado, vai para a Justiça Federal. Por exemplo, o caso do menino Sean. Não sei se vocês se recordam. Vamos entender isso aqui, com esse exemplo prático. O que é esse caso, pessoal? Ele é de 2004. Uma brasileira morava nos Estados Unidos e casou com um americano. Tiveram o menino, né? O Sean, tiveram essa criança. E acho que em 2004, ela veio para o Brasil falando que ia passear, passar férias aqui no Brasil. E o esposo achando que estava tudo certo. Ok. Só que quando ela chegou aqui no Brasil, o que ela fez? Ela entrou com ação de divórcio contra ele e pediu a guarda da criança. O juiz do Brasil aceitou o divórcio e definiu a guarda para mãe. O que aconteceu? O pai, lá nos Estados Unidos, procurou as autoridades, alegou, pegou o menino e sumiu. Isso, gente, pegar a criança, mesmo sendo mãe, mesmo sendo pai, e ficar mais tempo do que o outro cônjuge autorizou, por exemplo, minha filha vai viajar hoje com a mãe, eu posso fazer uma declaração, eu concordo com essa viagem até novembro. Se extrapolar aquilo ali, especialmente na legislação americana, é considerado sequestro internacional. E o Brasil, ele é signatário de um tratado internacional
de Direitos Humanos que fala sobre essa questão de sequestro internacional junto com os Estados Unidos. Então, neste caso, por exemplo, o divórcio, gente, foi na ação a vara estadual, não tem nada a ver com vara Justiça Federal. Correu na Justiça Estadual, divórcio, não tem muito o que falar. Só que, a partir do momento que houve essa alegação de tráfico, houve esse conflito, essa ação foi parar na Justiça Federal. Para a Justiça Federal resolver. Resultado dessa confusão inteira, pessoal. Esse menino ficou com a mãe aqui no Brasil. Eu acho que foi de 2004 até 2009. 5 anos até resolver e ele voltar a morar com o pai nos Estados Unidos. Então, como houve a violação por conta dessa atitude da mãe e é considerado como caso de sequestro internacional, vai para a Justiça Federal. Mesma coisa, aqueles casos que nós tínhamos de sequestro para fins sexuais, isso acontece muito aqui no Brasil. Vem uns gringos aqui, você quer trabalhar lá em Portugal? Você quer trabalhar lá em tal lugar? Na Turquia tem muito isso, né? Quero. Chega lá, ela é explorada sexualmente. A exploração sexual, gente, é um crime de competência da Justiça Estadual. Não tem problema. Mas como é fundada essa ação em um tratado internacional que sai daqui, vai para os Estados Unidos se prostituir, aí já puxa pela matéria para a Justiça Federal. Então, a ação onde é fundada em um tratado internacional, que o Brasil é signatário, ou é o caso dessas questões de sequestro internacional para tráfico, para exploração sexual, tudo isso o Brasil signatário vai para a Justiça Federal. Ok? Próxima hipótese. Eu quero deixar o 5A para o final, que é um pouquinho mais extenso. Vamos falar do 11 logo, gente. O que fala a Constituição Federal? Artigo 109, 11. É competente dos juízes federais julgar ações que envolvam disputa sobre direitos indígenas. Percebam, pessoal, que não falou causas envolvendo índios. Falou direitos indígenas. Em um primeiro momento, pode parecer que são expressões sinônimas. Direito indígena e índio, mas não é a mesma coisa. Por quê? Quando eu falo direitos indígenas, eu estou falando dos direitos da coletividade indígena. É diferente, pessoal. Eu não estou falando de uma pessoa, o índio foi morto, homicídio, então é Justiça Federal. Não. O índio matou alguém, vai ser processado na Justiça Federal. Não. Não é o lado individual, mas sim o direito da coletividade. Então, por exemplo, uma ação de demarcação de terras indígenas vai para a Justiça Federal. Vai para a Justiça Federal. Olha, existe alguma ação afirmativa em defesa dos índios. Então, existe alguma ação afirmativa, algum programa público, alguma política pública em defesa dos índios. Vai para a Justiça Federal, pessoal. Neste caso, vai. Por quê? O que nós estamos questionando aqui é justamente a coletividade. Existe algum programa social que foi criado para isso. Olha, existe alguma ameaça de dizimar determinado povo indígena. Justiça Federal. Porque aqui eu estou me referindo a direitos da coletividade dos índios. Então, se um índio individual vai entrar com ação, isso não significa que é da Justiça Federal. Ok? Não é da Justiça Federal. E hoje, existe uma grande discussão em relação às questões indígenas, né? Especialmente essa questão deles serem inimputáveis, porque fala que eles não estão inseridos na sociedade. Mas a gente vê direto algumas reportagens, né? Diz para trás, mostrou uma reportagem onde um índio estava de Hilux
Tava de Apple Watch e iPhone 10, iPhone X. Então, isso aí está muito mais que inserido na sociedade, né, gente? O cara que tem Apple Watch, iPhone e tal. Então, existem discussões relacionadas a isso, né? É claro que esse índio de iPhone, Apple Watch, de Hilux, é diferente daquele índio que está lá no meio da floresta amazônica, que não fala português, que tem totalmente a cultura deles específica. Aí são situações totalmente diferentes. Mas sempre há discussão em relação a isso. Então, o que é importante frisarmos em relação a esse aspecto do inciso 11? Eu estou me referindo a direitos da coletividade, ok? Então, esse inciso 11 não abarca direito individual do índio, tá certo? Não é por conta de direito individual, e sim direito da coletividade. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 109, vai trazer 3 hipóteses de competência em razão da matéria, ou seja, o objeto, o assunto que eu estou discutindo vai fixar competência. Falamos no inciso 3, ações que envolvam tratados ou contratos da União com organismos internacionais, estados estrangeiros. Então, é a ação que envolva um tratado internacional que o Brasil é signatário. Qualquer problema, nós vamos ter em relação a isso. Existe um tratado que o Brasil também assina, gente, sobre importação e exportação de produtos de crustáceos, mariscos, também violou Justiça Federal. Então, qualquer tratado que você pode pensar que o Brasil é signatário e há uma discussão relacionada a direito dentro daquele contrato que envolva países, puxa para a Justiça Federal. Automaticamente vai puxar para a Justiça Federal. Questão dos índios, né? A gente acabou de falar da competência dos direitos indígenas, direitos e não direito individual do índio. E o último que eu quero falar com vocês, para a gente terminar a questão da matéria, vou até apagar aqui que a gente tem algumas coisas para a gente estar discorrendo, é um caso bastante interessante, que é do inciso 5A. Só pegar aqui para a gente ler, tem algumas coisas que a gente tem que anotar importante. Esse artigo 5º, pessoal, esse inciso A, 5A da CEF, vou até pegar aqui, porque ele faz referência ao parágrafo 5º do próprio artigo 109. Deixa eu abrir aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Tá aqui, ó. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. 5A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Então, as causas envolvendo direitos humanos relacionados com o parágrafo 5º. Vou ler o parágrafo 5º, depois a gente fala um pouquinho mais, trazendo exemplos práticos que já aconteceu no Brasil, ou melhor, tentaram utilizar esse instrumento e o STJ não concedeu. Deixa eu ler aqui para vocês. Parágrafo 5º do artigo 109. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, grave violação de direitos humanos, o PGR, Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigação decorrente de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, ou seja, poderá alegar, poderá requerer perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Vamos entender isso aqui. Então, o que fala esse inciso 5A? Vou deixar esse passinho aqui para a gente fazer algumas anotações aqui. Então, tá lá. O que ele usa como requisito? Grave violação de direitos humanos. O PGR, vamos só colocar como é que é a estrutura, depois de dar exemplos práticos. O Procurador-Geral da República
ele poderá suscitar, requerer perante o STJ o deslocamento da competência da Justiça Estadual. Só um minutinho. Só um minutinho. A gente chegando aí para a aula. Da Justiça Estadual para a Federal. Então, pessoal, o que fala esse inciso 5A? É o incidente deslocamento de competência. É você deslocar, é você tirar a competência da Justiça Estadual e passar a competência para a Justiça Federal. É isso. Como assim, Rafael? Então tá lá. Existe um processo onde há grave violação de direitos humanos. Vou dar exemplo para vocês entenderem. O PGR fala assim, cara, é um caso muito grave de violação de direitos humanos. Eu vou pedir lá no STJ, eu vou fazer um pedido, vou fazer um requerimento para que essa ação saia da Justiça Estadual e vá para a Justiça Federal. Então a ideia é essa, é você deslocar, é tirar do Estado, da competência estadual e colocar na competência federal. Vamos dar exemplo prático para vocês entenderem. O primeiro IDC, que é incidente de deslocamento de competência que nós tivemos, o primeiro que nós tivemos foi o caso da missionária Dorothy Steng. Acho que é assim que escreve o nome dela, tá, pessoal? Dorothy Steng. O que é esse caso dessa Dorothy Steng, pessoal? Ela era uma missionária que fazia um trabalho no Pará contra a prostituição infantil. Naqueles lugares de garimpo, a parte rural, tinham vários casos de famílias que vendiam crianças de 9, 10 anos, meninas, né? De 9, 10 anos, elas eram vendidas para serem objeto sexual. Era um comércio de pessoas, tá? A família não tinha condições, tinha lá dois, três filhos, pegavam a mocinha lá que tivesse da família, a partir dos 8, 9 anos de idade, e vendia essa menina a partir de 10 anos, 11 anos, já era obrigada a se prostituir. Essa missionária, ela fazia um trabalho lá, junto com essas meninas, para tentar resgatar essas meninas, para tentar tirar essas meninas dessa vida. Então, a ideia dela era essa, resgatar essas meninas. E isso começou a gerar um incômodo para o pessoal que trabalhava com isso. Então, eles encomendaram a morte dessa missionária, e isso aconteceu, salvo engano, no início de 2005, que foi quando houve esse crime. E foi um crime que chocou, porque todo mundo conhecia o trabalho dela. Gente, homicídio. Homicídio é justiça estadual. Não há que se falar nisso. Mas o que aconteceu? O procurador-geral na época, então tá aqui, ó, houve violação de direitos humanos, né? Acabamos de falar, morte. Então não tem nem que se falar em relação a isso. Morte, violação de direitos humanos. O Procurador-Geral da República suscitou perante o STJ para quê? Para tirar da Justiça Estadual e levar para a Justiça Federal. Foi isso que ele fez. A tentativa dele foi nesse aspecto. Eu tiro da Justiça Estadual e jogo na Federal, porque supostamente a Justiça Federal tem uma estrutura melhor para continuar com esse processo, dar andamento no processo de forma mais efetiva. Esse foi o pedido. O que aconteceu, pessoal? Ele faz um pedido, o STJ nem sempre vai acatar. O que o STJ entendeu, pessoal? Não cabe. Tá aqui, né? O STJ, qual foi a posição dele? Não é qualquer caso que há grave violação de direitos humanos que já justifica trazer para a Justiça Federal. O que o STJ entendeu, pessoal? Para ter o deslocamento de competência, tem que demonstrar que a Justiça Estadual não está obedecendo aos princípios processuais básicos.
Então, qual que é o entendimento do STJ? Não basta eu só pedir. O que eu vou analisar? O processo está tramitando regularmente na Justiça Estadual? Está tramitando regularmente? Se a resposta for não, aí sim caberia o incidente. Opa, desculpa, gente. Caberia o incidente de deslocamento de competência. Agora, o que seria um processo que não está tramitando regularmente? Olha, foi um caso tão grave, que o promotor está sendo ameaçado, o juiz está sendo ameaçado, botaram fogo no fórum. Então, sim, são situações que, por algum motivo, o processo não está caminhando de forma válida. O processo não está caminhando normalmente. Então, por conta disso, pode ter o deslocamento. Agora, se você falar que o processo está andando normalmente, mas só porque houve violação vai para a Justiça Federal, isso não existe, tá? Isso não é permitido pelo STJ. O STJ entende que não é só o fato de ter grave violação de direitos humanos que já justifica mandar para a Justiça Federal. Tem que demonstrar que o processo não está andando regularmente perante a Justiça Estadual. Então, esse pedido aqui do caso da Dorothy Steng, ele foi negado, tá? Esse pedido de deslocamento aqui foi negado pelo STJ, porque o STJ entendeu que o processo estava andando belezinha perante a Justiça Estadual e não justificaria esse deslocamento de competência. Não é à toa, gente, que todos eles foram condenados, todos que participaram, inclusive os mandantes, né? A autoria imediata também foi. E todos foram condenados, estão cumprindo pena. Então, o processo andou regularmente, teve condenação, o processo caminhou normalmente. E está tendo outro pedido de IDC perante o STJ. Foi solicitado o caso da Marielle, aqui lá do Rio de Janeiro, que ela e o motorista foram assassinados. O procurador-geral, na época, suscitou isso perante o STJ, só que o STJ ainda não deu decisão se vai deslocar a competência ou não. Eles estão alegando que a Justiça Estadual o processo não está andando de forma interessante, regularmente, perante a Justiça Estadual. Se o STJ entender que o processo está andando normal perante a Justiça Estadual e está tudo certo, está tudo ok, não vai ter o deslocamento de competência. Agora, se eles entenderem que o processo não está andando normalmente, aí teremos o processo de deslocamento de competência, tá? Isso aqui, gente, é caráter excepcionalíssimo, tá? Esse deslocamento de competência aqui é em casos, assim, extremamente excepcionais. Não é só ter, novamente, a grave violação. Tem que demonstrar que o processo não está andando regularmente. Então, isso aqui é caso excepcional para termos isso aqui, tá? Para não virar regra, para evitar isso. Ah, não, está na Justiça Estadual, eu quero que ande na Federal. Então, eu vou fazer essa alegação para isso. Ok? Então, gente, essas são as 3 hipóteses que a própria Constituição Federal fala para nós, né? A causa fundada em tratado internacional, acabamos de falar, grave violação de direitos humanos e questões envolvendo direitos indígenas. Também são as 3 causas que vão puxar para a Justiça Federal. Ok? Então, pessoal, matéria está aqui. O que nós falamos? Primeiro, analisa se é justiça especializada. O especial, né? Vamos entrar aqui, eleitoral, militar, trabalhista. Se não for, justiça comum, federal e estadual. Nós acabamos de falar da Justiça Federal. E a Justiça Estadual, Rafael? Justiça Estadual, pessoal, ele tem uma questão... Opa, de novo, gente, perdão. Ele tem uma questão importantíssima aqui em relação à Justiça Estadual. Quando eu falo de Justiça Estadual, ele usa um critério residual. Como assim? Sobra. Então, quando vai ser Justiça Estadual? Se não for Justiça Especial, ou seja, trabalhista, militar e eleitoral,
Então, se não for especial, a gente vai para comum. Dentro da comum, se não for Justiça Federal, nesses casos que nós acabamos de falar, né? Artigo 109, 3, 5A e 11 da CF. Se não for esses casos, aí é caso da Justiça Estadual. Então, percebam, pessoal, que só vai ser estadual justamente nos casos que não for Justiça Especializada e não for Justiça Federal com base naqueles casos. Por que isso? O Código não vai trazer um rol de ações que é de competência da Justiça Estadual, porque é muito amplo, é muito extenso. Então, não teria como o legislador criar uma relação específica de ações que serão julgadas pela Justiça Estadual. É algo assim, surreal pensarmos nessa situação. Não tem como mensurar todas as ações que nós temos que podem para a Justiça Estadual. Então, o que o legislador optou? Fazer esse critério residual. O que sobrar entra na Justiça Estadual, ok? Então, nós temos que fazer essa análise dentro de matéria. Então, tá lá, a gente primeiro entrou para ver se é competência em razão da função, se tem algum caso específico que vai puxar pela função de cada julgador. Falamos do caso em razão da pessoa. Será que uma das partes envolvidas, autor e réu, tem alguma característica importante que vá puxar a sua competência? Não tem nada. Não tem nada. Beleza. Passamos para a matéria. Qual matéria que é? É trabalhista? Justiça do Trabalho. Eleitoral? Justiça Eleitoral. Militar? Justiça Militar. Não é justiça especializada. Não é justiça especial. Beleza. Cai dentro da comum. Da comum, primeiro eu vou olhar se é federal. Enquadrou naqueles 3 casos da federal que a gente falou? Inciso 3, 5A e 11? Não. Então, descarta a Justiça Federal. Eu sei que é a Justiça Estadual. Então, é um critério residual. É o que sobra. O que não for as demais justiças, usa a Justiça Estadual. Se não é Justiça Especial e não é Justiça Federal, eu vou usar as hipóteses da Justiça Estadual. Beleza? Gente, na hora que cair, vocês voltam aqui para o nosso segundo bloco aqui, tá? A gente falou para vocês que eu vou gravar as aulas, então por isso que eu estou usando o Zoom para estar gravado para vocês. Inclusive, da aula passada, eu já vou estar postando hoje, acho que já postei hoje cedo, aí eu vou postar de hoje também lá na sala virtual, tá bom? Então, na hora que cair, preciso que vocês retornem, beleza? Então, falamos critério funcional, razão da pessoa, em razão da matéria. Agora faltam mais 2. Valor da causa e território, que a gente vai gastar mais tempo com o território. Então, a gente vai abordar agora a questão do valor da causa. Por quê, pessoal? Existem algumas ações onde o valor da ação vai influenciar na fixação de competência. Então, existem algumas situações onde, dependendo do valor da ação que eu estou buscando, isso vai ser um fator